No expediente inicial, os deputados Eliomar Coelho e Luiz Paulo criticaram a indicação de 2 parlamentares da Alerj para o Conselho Estadual de Cultura. As nomeações foram feitas pelo secretário estadual da pasta, sem consulta à presidência da casa. Os deputados que integram a Comissão de Cultura da Alerj vão apresentar um projeto de decreto legislativo para anular o decreto do governo. O procedimento mais correto é exatamente isto ser objeto de uma discussão, votação e aprovação no âmbito da Comissão Permanente de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Aquilo que for aprovado, os 2 nomes serão enviados para a mesa diretora, que fará por ofício sua indicação exatamente para a composição lá na Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa, né? Este PDL me prometeu o presidente da casa, né, e também falou com o deputado Eliomar Coelho, que pautará esse projeto de decreto legislativo na semana que vem. E ele vai sustar o decreto. E sustando o decreto, evidentemente, volta tudo a estaca zero. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram o projeto do ex-deputado Paulo Ramos, que autoriza o governo a criar um local reservado para a realização de exame de corpo de delito em crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta diz também que o atendimento deve ser feito em horário diferenciado, para não expor os jovens, a não ser em casos de emergência. A matéria aprovada será analisada pelo governo. Pode ser criado no Rio o plano de valorização da vida e a campanha Setembro Amarelo, para atender pessoas com quadro depressivo e que demonstrem tendência a cometer suicídio. O projeto do ex-deputado Átila Nunes determina que o plano seja desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre as ações, a implantação de um atendimento telefônico gratuito 24 horas, além de palestras e seminários para orientar e alertar a população. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O Rio de Janeiro pode ter o Programa Estadual de Aprendizagem. A ideia é que os órgãos da administração pública contratem como aprendizes os jovens em situação de vulnerabilidade ou risco social. Eles devem ser estudantes da rede pública com famílias que tenham renda per capita de até 1 salário mínimo. O texto diz ainda que devem ter prioridade no programa os jovens em cumprimento de medida socioeducativa. O projeto das deputadas Dani Monteiro e Mônica Francisco foi assinado durante a sessão por mais 10 deputados da casa e segue agora para análise do governador. A aplicação dessa lei aqui no Estado era a ideia de primeiro dialogar com a própria Lei Nacional da Aprendizagem, que fixa um percentual mínimo para as empresas sobre jovens aprendizes no seu corpo. Isso é para grandes empresas, então isso não inclui nem micro nem pequenas empresas. Então o percentual é de 10% pelo teto nacional. E a gente queria aqui no âmbito estadual reforçar esse teto, esse piso de 10% e incluir também a aprendizagem para quem vem do sistema socioeducativo. Então, dentro desse percentual, vai agora haver um 10% de aprendizes do socioeducativo. O tempo máximo de circulação dos veículos que fazem transporte escolar da rede estadual pode passar de 10 para 12 anos. A frota deve ser adequada até o fim de 2020. A proposta dos deputados Jair Bittencourt, Jorge Felipe Neto, João Peixoto e André Siciliano, que altera uma lei de 2018, foi aprovada e segue para análise do governador. Isso é uma necessidade de adequar a nossa legislação à realidade em que a nossa situação vive, que o Estado vive, que o município vive e, sobretudo, que os trabalhadores do transporte escolar estão passando. Não é porque o ônibus tem 8, 5, a Kombi, 10 anos ou 3, que vai fazer a grande diferença. Não estou dizendo que nós temos que trabalhar com ônibus e Kombis em más condições. Nós precisamos ter uma fiscalização efetiva, mas nós precisamos ter uma realidade do transporte, do ano do carro, com a realidade de pagamento das prefeituras e do Estado. Empresas e instituições bancárias do Estado que fornecem ou alugam máquinas de cartões de crédito e débito podem ter um prazo de 48 horas para restabelecerem o serviço em casos de problemas técnicos com as máquinas ou com a rede de comunicação de dados. A proposta do ex-deputado Figueiredo foi aprovada. Profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, terão prioridade de atendimento no Tribunal de Justiça e em todas as unidades judiciárias do Estado. O
O projeto do deputado Chico Machado recebeu uma emenda e volta a ser analisado pelas comissões. Pode ser alterada a lei que proíbe a exigência do pagamento de multas e do IPVA para a realização do licenciamento anual do Detran. O novo texto diz que a inadimplência dos proprietários de veículos também não pode impedir o agendamento da licença anual. Outra modificação determina que o envio da documentação pelo correio, caso o motorista solicite, deve ser feito para o endereço registrado no Detran. O novo texto também cria uma penalidade para o Departamento de Trânsito, caso a lei seja descumprida. O projeto recebeu 2 emendas. O que nós estamos tentando? Voltar a escrever o projeto que está para ser julgado, revogar aquela lei, melhorando um pouco a redação, para garantir que o sistema hoje implantado continue a funcionar e não voltar aquele antigo esquema eivado de corrupção, onde todo mundo era obrigado a pagar o IPVA para fazer vistoria. O projeto do deputado Carlos Mink estabelece regras para o funcionamento de pet shops. Os estabelecimentos devem garantir a segurança, a saúde e o bem-estar dos animais sob seus cuidados. Eles devem ser mantidos em ambientes sem barulho, com acesso restrito para as pessoas, iluminados e adequados ao habitat natural. O texto também estabelece as normas para a venda e procedimentos de estética, além dos requisitos e da formação necessária dos profissionais. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Muitas vezes, não só em pet shops, mas também em feiras, exposições, os animais são largados, né, e ficam em condições insalubres, expostos a uma temperatura, confinados, em situações de sofrimento. E esse projeto agora vai à sanção, cria condições dele não ficar exposto exatamente ao sofrimento, ser minimizado qualquer forma de maltrato via condições inadequadas. Pet não é coisa, não é bibelô, é vivo, tem sentimento. Farmácias, drogarias e laboratórios farmacêuticos podem ser obrigados a expor cartazes que orientem o consumidor sobre o uso indiscriminado de descongestionante nasal. O cartaz deve informar que esse tipo de remédio pode causar arritmia, taquicardia e aumento da pressão arterial. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto da deputada Zeidan recebeu 2 emendas. E passou pelo 2º dia para recebimento de emendas o projeto de resolução do deputado Renan Ferreirinha, que cria regras para a tramitação de projetos de resolução para autorizar a instalação de CPIs na Alerj. A mudança no regimento interno prevê que os pedidos passem pela Comissão de Constituição e Justiça, pela mesa diretora e pela Comissão de Normas Internas. Os projetos devem ser discutidos em turno único e, quando receberem 2 pareceres contrários, devem ser arquivados. Já os deputados Gustavo Smith, Luiz Paulo e Samuel Malafaia querem regulamentar o funcionamento das frentes parlamentares na Alerj, já que o regimento interno da Casa não tem essa previsão. Para a criação de novas frentes, pelo menos 1/10 dos parlamentares deve apoiar a iniciativa. A frente deve ser composta por, no mínimo, 3 deputados, vinculados a 2 partidos diferentes. O projeto de resolução passou pelo 2º dia para recebimento de emendas. As faturas de consumo mensal das concessionárias de energia do Estado podem trazer informações que ajudem o consumidor a agir em casos de rompimento de cabos elétricos e descargas elétricas. As empresas também devem manter um telefone de contato gratuito para tratar desses casos. O projeto da deputada Tia Ju recebeu 3 emendas. A queima de pneus e de outros objetos semelhantes que causem prejuízos ao meio ambiente pode ser proibida no estado do Rio. O projeto do deputado Marcos Miller recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Empresas da área de telefonia e internet banda larga do estado devem incluir nos contratos a possibilidade de rescisão por má qualidade do serviço prestado. A quebra do contrato não deve ter custos para o cliente e deve valer mesmo nos casos em que há exigência de fidelização. O descumprimento da regra pode levar a multa de até R$10 mil. O projeto do deputado Renato Cozzolino foi aprovado em 2ª discussão.
Pessoas que recebem aluguel social do Estado devem ter prioridade em programas de habitação popular ou de distribuição de lotes individuais promovidos pelo governo. Devem ser contemplados, em primeiro lugar, idosos e pessoas com deficiência. Em seguida, mulheres solteiras ou separadas com filhos. O projeto é assinado pelas deputadas Lucinha e Tia Ju, pelos deputados Jorge Felipe Neto e Valdec Carneiro e pelos ex-deputados Dr. Sadi Noel, Cidinha Campos, Dr. Julianelli, Jânio Mendes. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para a segunda votação. Se nós tivéssemos que elencar os principais desafios da região metropolitana do Rio de Janeiro, certamente a habitação popular estaria entre os 3 itens, provavelmente ao lado da mobilidade urbana e ao lado do saneamento. Então esse projeto, ele busca criar as condições para que a política pública de habitação do Estado defina prioridades no atendimento, seja na distribuição, seja na comercialização de programas populares de habitação, prioridades para segmentos mais vulneráveis, que têm menor capacidade por conta própria, sem o apoio do poder público, de conseguirem realizar o sonho da casa própria. Casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e jovens com deficiência registrados nas delegacias de polícia do Estado devem ser comunicados à Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e ao Programa de Localização de Desaparecidos do Ministério Público. E as famílias devem ser encaminhadas à FIA para atendimento psicossocial. É o que diz o projeto do deputado Gustavo Tutuca, que foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Tanto a FIA quanto o Ministério Público têm programas específicos que cuidam de crianças desaparecidas. E esse projeto visa com que toda informação de criança desaparecida, jovens com deficiência, seja informada a esses órgãos, que vai facilitar e vai ainda colaborar para multiplicar a informação e favorecer para que a gente possa achar essas crianças desaparecidas. Hospitais públicos e privados do Estado que ofereçam internação pediátrica podem ser obrigados a manter brinquedotecas para os pacientes. A proposta do deputado Gil Viana recebeu 7 emendas e volta a ser analisada nas comissões. Pode ser alterada a lei de 2008 que trata do parcelamento de créditos inscritos na dívida ativa do Estado. A nova proposta reduz de 120 para 60 o número de parcelas que podem ser concedidas pelo Poder Executivo para a regularização da dívida. Também diminui de 8 para 4 anos o prazo para solicitação de novo parcelamento, além de outras modificações. O projeto foi apresentado pelos deputados que compõem a CPI da crise fiscal. Felipe Poubel, Max Lemos, Eliomar Coelho, Marta Rocha, Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, Alexandre Knoploch, enfermeira Rejane, Valdec Carneiro, Lucinha e Luiz Paulo. O texto recebeu uma emenda. Existe uma lei da década de 80 que prevê que o parcelamento da dívida ativa possa ser, em condições excepcionais, em 120 meses. E a lei de cobrança da dívida ativa é só de 60. Então, a necessidade de revogar, mudar esse artigo anterior, saindo de 120 meses para 60 meses. E aproveitando essa oportunidade, dando uma redação melhor a outros artigos. Porque você não pode, a critério da Procuradoria, quando ela entender, ela aplica 120. Quando ela não entender, aplicar 60 meses. Já os deputados Alexandre Knoploch e Rodrigo Amorim querem autorizar o governo a utilizar a marca do Estado e das instituições subordinadas ao Executivo para comercializar produtos próprios oficiais. A proposta foi aprovada e retorna à pauta para mais uma discussão. Esse projeto de lei, de minha autoria, do deputado Alexandre Knoploch, ele visa permitir que o governo do Estado possa comercializar produtos com a sua marca Rio de Janeiro, que é uma marca muito forte, consagrada e querida, assim como as instituições do Estado que tão bem funcionam, como a polícia, como o BOP, como o Corpo de Bombeiros, possam também comercializar os seus produtos e com a receita oferida na comercialização desses produtos oficiais possam ser revertidos para justamente esses órgãos possam, enfim, melhorar o seu serviço e que a população do Rio de Janeiro tanto agradece e tanto confia. Pode ser criado no Rio o Programa Estadual de Videomonitoramento.
O objetivo é expandir o alcance da rede de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, vinculado às secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar, com a recepção de imagens capturadas por câmeras de segurança particulares. O projeto do deputado Carlos Caiado cria ainda um grupo de trabalho para executar o programa. O texto recebeu 3 emendas. É importante falar que a inteligência na segurança pública é fundamental. E hoje a gente tem vários estabelecimentos comerciais ou residenciais que têm a sua própria segurança com monitoramento, mas que não são compartilhados em tempo real com o poder público, no caso, logicamente, as polícias, seja elas civis e principalmente a polícia militar. Acabam que as câmeras desses estabelecimentos são usadas posteriormente para esclarecer algum crime. Então a ideia nossa é que esses estabelecimentos possam fazer um convênio com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e que possam de forma permanente ter essa interação em cada bairro das cidades, nos seus batalhões, tem um centro de monitoramento em tempo real. A deputada enfermeira Rejane e o ex-deputado Paulo Ramos querem alterar a lei de 2011 que trata da qualificação das organizações sociais que atuam na área da saúde. De acordo com a proposta, os dirigentes da OS devem receber remuneração equivalente a 60% do salário do governador do estado. A soma do valor pago ao conjunto de dirigentes não pode ultrapassar este valor multiplicado por 5. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. No expediente final, a deputada Renata Souza lembrou que nesta quinta-feira, 29 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Aquilo que a gente não nomeia não existe, né? Então a gente tem que falar que precisa assim desse dia da visibilidade lésbicas. Essas mulheres sofrem violências cotidianamente, inclusive são as principais vítimas de estupros corretivos, ou seja, vão ser estupradas por homens para que passem a gostar sexualmente de homens. Isso é um absurdo, por isso que hoje, de 29 de agosto, a gente precisa falar de todas as violências que essas lésbicas sofrem, mas também colocar o parlamento como um lugar fundamental para que essas mulheres tenham sim a sua dignidade humana respeitada. Já o deputado Valdec Carneiro falou sobre a reunião do Congresso Estadual de Educação, que nos próximos 3 dias deve elaborar propostas para o desenvolvimento do Plano Estadual de Educação. Esse plano é estruturado em um conjunto de metas que dizem respeito ao financiamento da educação, à garantia do direito à educação, à inclusão das pessoas com deficiência no ambiente escolar, a valorização dos profissionais da educação, a educação profissional, a educação de jovens e adultos, ao ensino superior e à pesquisa. Portanto, a missão, talvez a mais importante missão do ponto de vista da formulação de políticas públicas. E quando esse processo acabar, esta proposta virá para a Assembleia Legislativa, porque o Plano Estadual de Educação precisa se configurar como uma lei estadual. E o Rio de Janeiro precisa apagar a péssima imagem que deixou em relação ao processo de elaboração e, sobretudo, ao processo de monitoramento e cumprimento das metas do atual plano, cuja vigência está expirando agora em 2019.